Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da segunda semana do volume 7 aí dos PETs. Atividade 1. Como é caracterizado o processo de migração? Destaque os principais motivos responsáveis por esse fenômeno no Brasil. Bom, o processo de migração se caracteriza pela saída, pela mudança de uma pessoa de um lugar, de origem para outro lugar. Não necessariamente tem que ser o lugar que ela nasceu, mas é algum lugar que ela estava vivendo, morando, ou o lugar que ela nasceu mesmo para outro lugar, para outra cidade, E pode ser temporário, por um período curto, por um período mais extenso ou para sempre. Este processo ele ocorre sempre porque as pessoas estão procurando uma melhor qualidade de vida, buscando emprego, segurança, saindo de situação de guerra, de situações calamitosas que elas possam estar vivendo no lugar onde elas vivem, Então sempre ocorre essa migração por isso. No Brasil, os principais motivos que vão influenciar a migração estão ligados à questão econômica. Pessoas vão migrar no nosso país geralmente em busca de empregos, Então elas vão para áreas com maior concentração econômica, que consequentemente vai ter maior concentração de empregos. 2. No território brasileiro, uma modalidade de migração muito comum é o êxodo rural. Caracterize esse processo e aponte as suas consequências. Bom, o êxodo rural consiste na migração em massa, uma grande migração de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas, Este fenômeno ele vai acontecer, pessoal, porque devido a uma questão de característica econômica e mudança nessa característica econômica, Às vezes o país, e é o que ocorreu, por exemplo, no Brasil, quando houve o êxodo rural. O Brasil era um país predominantemente que tinha sua economia voltada para o setor primário, que é a agricultura, extrativismo e pecuária, e ele passa a ter sua economia muito voltada para o setor secundário e depois também terciário, setor secundário as indústrias, terciário comércio, turismo, prestação de serviços e outros. A partir do momento que há essa mudança, os empregos vão estar muito mais presentes no setor secundário e no setor terciário, até porque o setor primário vai mudar também, eles vão agregar tecnologia nele, fazer o uso de máquinas, e isso vai fazer com que caia o emprego, a quantidade de emprego no setor primário. E como vai ter muito emprego no setor secundário e terciário, as pessoas vão migrar, para procurar emprego nesses setores. E esses setores eles se concentram onde? Nas áreas urbanas. Por isso que há essa migração das áreas rurais para as áreas urbanas, fazendo o êxodo rural. 3. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse processo pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserir no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a seguinte tira. Aí essa tira aí mostra o pessoal trabalhando no campo, no primeiro momento, exercendo sua função, e no segundo momento eles parecem que estão tentando exercer a mesma função, só que na cidade, não tem como. Então a tira mostra a falta de qualificação de algumas pessoas para trabalhar nesses setores aí que são setores característicos urbanos, principalmente que vão ser os setores secundários, nas indústrias, setor terciário, que é o comércio, turismo, prestação de serviços. E aí essas pessoas vão ser qualificadas apenas para exercer funções ligadas ao setor primário, que é a agricultura, extrativismo, pecuária. E aí elas não vão conseguir qualificação, não vão ser qualificadas para exercer funções do setor secundário e terciário. E muitas das vezes elas vão sofrer, inclusive, com desemprego por consequência dessa falta de qualificação delas nesses dois setores aí, secundário e terciário. 4. As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como migrações internacionais? Não, B. Migrações pendulares? Também não. C. Migrações internas? Isso mesmo. D. Migrações espontâneas? Também não. Migrações definitivas? Também não. Essa dentro de um país é a migração interna. 5. Sobre os movimentos migratórios, assinale a alternativa correta. Os brasiguaios constituem grupos de paraguaios que migraram para o Paraná
na década de 1970 e que agora se dirigem ao Mato Grosso do Sul em busca de terras para cultivar. Não, os brasiguaios são brasileiros que migraram para o Paraguai. B. Na década de 1950, a construção de Brasília atraiu muitos migrantes para o centro-oeste, provenientes principalmente das regiões sudeste e norte. A única coisa que está errada aqui é provenientes. A proveniência maior dos migrantes era das regiões nordeste e norte, não sudeste. Então, por isso não é a B. C. São Paulo e Rio de Janeiro ainda continuam sendo os principais destinos da população nortista e nordestina devido ao fraco desempenho na economia dessas regiões. Atualmente isso mudou muito, né? Não é tanto o São Paulo, ainda continua sendo, mas não tanto quanto antes, e o Rio de Janeiro não é o principal destino dessas populações, até porque muitas das vezes o destino delas próprias é no Nordeste, porque melhorou um pouco o desempenho econômico do Nordeste e do Norte nas últimas décadas, principalmente. D. A imigração japonesa para o Brasil teve seu auge no final do século XIX, sendo os principais destinos do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Correto, essa é a resposta. Na década de 1980, muitos brasileiros migraram para o Japão em busca de oportunidades de emprego com melhor remuneração do que no Brasil. Nessa década aí, né, no final do século XX, houve migração muito brasileira, mas o principal destino era, nessa época, do Brasil, a Europa e Estados Unidos.